Vida e Saúde já está de volta, agora a gente vai para o segundo bloco, vamos falar sobre um assunto importante também. No primeiro bloco você acompanhou aqui a discussão sobre a depressão do idoso e como é importante a gente prestar atenção nesse assunto, também nessa fase tão especial da vida. Agora é hora de papo sério aqui também, papo de mulher, endometriose. Comigo eu tenho aqui a doutora Tatiana Furiati, ela é biomédica. Obrigada pela presença aqui com a gente, Obrigada, viu, doutora? você. Vamos falar sobre endometriose. Eu tenho um dado aqui bastante interessante do SUS, que diz que cerca de 6 milhões de mulheres sofrem com endometriose. Mas eu acho que esse número pode ser talvez maior devido à dificuldade do diagnóstico, né, doutora? Isso mesmo. Estão dizendo agora que está mais ou menos em 10 milhões de mulheres que sofrem com endometriose. Um problema difícil de diagnosticar pela falta de paciência dos médicos de ouvir as queixas das pacientes. Às vezes, você acha que às vezes eles tratam o caso com menos seriedade, de repente ou acham que é só uma queixa comum? O principal sintoma é a cólica. Então você chega para o seu médico e fala, estou sentindo uma cólica que não passa com um analgésico normal. Ele vai te dar um analgésico um pouco mais forte. E essa cólica não é uma cólica como se a pessoa não tivesse endometriose, é uma cólica latejante, é uma cólica ardente. Uma dor profunda. Uma dor muito profunda que a paciente sente e que faz desmaiar, não levanta da cama e os médicos não se atentam para isso. Às vezes acham que é uma coisa assim passageira, né? Frescura de mulher. Frescura de mulher. Vamos falar então, doutora, quais são, de repente, os principais sintomas da endometriose, além dessa cólica, então, do desmaio, o que mais que dá pra gente tentar ver os sinaizinhos assim, pode ser que seja endometriose? Dor na relação sexual é um sintoma que deixa a mulher o médico um pouco mais alerta. Algumas mulheres sentem dificuldade em evacuar, sentem dificuldade na urina. E com o passar do tempo, se demorar o diagnóstico, a mulher começa a sentir dor até nas pernas e fora do período menstrual. Uau! É um dado muito importante que o médico precisa atentar a isso. Agora, muitas mulheres também acabam tomando o analgésico de repente um pouquinho mais forte, acabam mascarando, quem sabe, também a doença. Então, por isso que talvez o diagnóstico seja um pouquinho mais assim, demorado de ser feito, né, doutora? Isso, porque quando a paciente queixa o médico que está com uma certa dor, com cólica, ele vai dar um anticoncepcional. O anticoncepcional é um análogo que vai fazer mascarar a endometriose. Então, ela não vai menstruar naquele período, a dor vai amenizar, ela vai passar alguns anos. Porém, esses anos, ela não vai sentir essas dores. Mas... Quer dizer, ele não está tratando, ele não está tratando. Tá. Os focos da endometriose continuam ali, só que ele não cresce porque a paciente não está menstruando, mas acaba mascarando a doença. Certo. Você acha que é possível conviver, doutora, com a endometriose, já que é uma doença que causa tanta dor, tanto desconforto em vários aspectos da vida, né? Porque eu imagino que com uma dor assim, e a gente conhece algumas mulheres que sofrem com endometriose, que a produtividade cai no trabalho, porque acaba tendo que faltar, a vida sexual está comprometida e outras tantas coisas, as esferas da vida vão ser prejudicadas. Mas dá para conviver com a doença? Não dá para conviver com a doença. A paciente ela acaba entrando num quadro de depressão porque as pessoas tajam ela como louca, como frescura e ela vai se fechando naquele mundo. Estou com dor, mas ninguém me dá atenção, ela vai se fechando naquele mundo. Algumas perdem emprego porque o chefe, a pessoa, o líder não acredita que seja uma dor, poderia acontecer isso com a paciente. Casamentos são destruídos porque o marido não tem a paciência de ouvir a sua esposa ou acha até mesmo que a esposa não quer manter a relação com ele, não que ela está com dor. Então, além da parte emocional, aliás, desculpa, a física, a emocional é muito bem abalada. A carga emocional é muito forte. Por isso que eu acho que é interessante você que, de repente, você é mulher que sente alguns desses sintomas e, de repente, não diagnosticou, insiste, de repente, procura uma segunda opinião, de repente, procura... Porque é muito comum, às vezes, um profissional não conseguir achar e, de repente, um outro profissional ter um pouquinho mais de sensibilidade ou então se atentar para algum detalhe que antes o anterior não tinha se atentado, né? E a demora para diagnosticar uma endometriose é de 7 a 8 anos.
Então, quando diagnostica com esse período, já está praticamente tomada a parte intestinal, a parte da renal. Vamos falar um pouquinho do que é a endometriose para o nosso telespectador entender, doutora? Leigamente falando, é quando o fluxo sanguíneo do endométrio vai para fora da cavidade uterina. Então, vai para o abdômen, peritônio, para o próprio intestino, para a camada bexiga. E o que isso causa? Causa uma inflamação? Causa uma inflamação. É um coágulo sanguíneo que para naquela parede do abdômen, do intestino, que fica toda hora incomodando, dando aquele sinalzinho de dor e fica a parte inflamada. Algumas mulheres têm nas trompas, nos ovários, onde tem a obstrução, tem um cisto, que nós chamamos de cisto hemorrágico, que é uma parte perigosa da doença, que ele pode inflamar, ou ele pode até mesmo estourar dentro da paciente, vir uma cirurgia de urgência. Então, não é uma doença tão tranquila. Tão simples. Uma outra característica da endometriose é a dificuldade de engravidar, não é? Isso. Algumas pacientes têm vários graus de endometriose, algumas pacientes têm algum grau avançado que causa a infertilidade. Não é que a paciente não possa engravidar. Tem uma dificuldade, tem uma infertilidade, depende do grau da sua endometriose. Às vezes ovário, às vezes trompas, que alguns médicos não conseguem salvar. Então a paciente acaba perdendo esse órgão. Que pena, não? Por isso é importante ser feito o diagnóstico quanto mais cedo possível. E se você sente essas dores muito fortes, ou de repente não sente todos esses sintomas que a doutora Tatiana citou aqui, mas sente alguns desses sintomas, vale a pena você questionar seu médico. Doutor, será que não é? Como é que é feito? Existe algum exame que dá para ser feito que é mais preciso? Hoje em dia, sim, que é a ressonância magnética, que é onde consegue pegar a parte mais profunda da pelve da paciente e consegue pegar alguns focos. Antigamente não tinha essa parte da ressonância. Temos alguns exames de sangue, que é o CA 125, e ultrassom com preparo intestinal, que nem todos os médicos são aptos a fazer. São alguns médicos que conseguem fazer esse diagnóstico apenas com ultrassom com preparo intestinal. Tá. A doutora Tatiana fala assim da endometriose com precisão porque ela é uma pessoa, obviamente, que estuda do assunto, mas ela também é uma pessoa que conhece a doença na pele, né, de perto. Conta um pouquinho da sua história. Você tem endometriose, você diagnosticou endometriose desde quando, doutora? Eu sou portadora de endometriose desde os meus 12 anos. Eu menstruei com 11. Dos 11 aos 12 foi uma menstruação tranquila. A partir dos 12 anos eu já comecei a sentir dores e muita hemorragia. E claro que naquela época não se falava em endometriose, só que Deus foi muito bom para mim que eu fui indicada para um médico com endometriose. E de lá para cá eu fiz 4 cirurgias para retirada de foco, porque... Bom, não sei se tem a ver a relação de você ter menstruado muito cedo. Existe essa relação das mulheres que menstruam mais cedo tem maior probabilidade de desenvolver a endometriose ou não tem nada a ver? Na verdade, nós não temos uma causa certa para endometriose. Dizem que pode ser sistema imunológico, genético, né? Ou hoje em dia, até a própria alimentação. Tudo que nós comemos hoje, vida, né? Nosso estilo de vida, estrógeno. A endometriose, ela como eu posso dizer, ela é alimentada pelo estrógeno. Então, hoje em dia se fala muito mais, as mulheres têm muito mais endometriose, pelo estilo de vida. Algumas mulheres optam por ter filho mais tarde, então menstruam-se mais. Entendi. Isso facilita. Agora me fala uma coisa, da sua experiência, como é que foi nesse período de até diagnóstico e depois você casou-se? Como é que tem sido para você a convivência com a doença? Porque sem medicamento, sem o controle da doença, é impossível viver bem, ter qualidade de vida. Mas depois que você consegue controlar, como é que tem sido? Você tem que sempre fazer exames e sempre estar em alerta. E eu sempre digo que o importante é o seu parceiro, o seu marido. Ele sempre me acompanhou. Desde os meus 16 anos ele sabe da minha doença. Então ele sempre esteve ao meu lado. E quando eu ouvi do médico que eu poderia engravidar, porém ia ser muito difícil, ele me deu total apoio. Naquele momento meu chão caiu, mas não. Depois eu pude perceber que não, eu tenho uma doença controlada, mas que eu iria ser mãe. Que isso não ia me impedir de ser mãe. E foi que realmente o que aconteceu. Aconteceu, gente, algumas vezes. Essa é a terceira gestação. Na verdade, você teve mais gestações, Sim, né? eu tive 3 abortos. 3 abortos por conta da endometriose.
Olha só, então, mas ela vai estar sendo mamãe pela terceira vez, está de 6 meses agora, uma vitória, não? Sim, com certeza. Eu digo que Deus me abençoou com 3 filhos. Mas a doença é controlada, você ainda sente dores? Como é que você faz esse controle dessa doença? Só com medicamento ou você tem um estilo de vida mais consciente? Na verdade, há 8 meses atrás, achando que estava tudo resolvido, eu fui parar na emergência com uma dor abdominal. E quando eu fui diagnosticada com apendicite, que até então seria uma apendicite, chegou o resultado da biópsia, era uma endometriose. Né, Então, olha só como é que o diagnóstico pode ser confuso muitas vezes, né? Então, foi uma endometriose pela biópsia no apêndice, e foi retirado. É por isso que eu sempre falo, tem que ficar sempre em alerta. No mínimo, os sintomas que a mulher sentir, tem que estar em alerta. E a mulher que sofre com endometriose, ela tem que, toda vez que for hospitalizada, toda vez que for levada ao médico, mesmo que às vezes não tenha uma relação muito direta com os sintomas da endometriose, ela tem que mencionar, né? Tem que avisar, porque uma infecção urinária recidiva, nossa, fica atento, porque pode ser um foquinho de endometriose. Se eu tenho dor para evacuar, então pode ser uma endometriose. Entendi. Então não é só no período menstrual, isso que é muito importante, não só no período menstrual. Tá. Então a paciente tem que ficar sempre em alerta com o seu corpo. Mas voltando à sua história, há 8 meses atrás, então você foi internada achando que era apêndice e na verdade descobriu... E aí precisou fazer o quê? Só retirou o apêndice mesmo e eu voltei a usar o medicamento que eu estava usando, porém eu acabei engravidando nesse meio termo, porque antibiótico corta-se o efeito do anticoncepcional. E hoje, é claro que com a gravidez a gente não menstrua, então a gente não sente dor, a gente fica... É que alguns médicos falam que a gravidez é a cura da endometriose. Sim, já ouvi falar disso. É um mito. Não é que a gravidez é a cura da endometriose. Eu tenho 3 filhos, 3 gestações e tive recidiva há 8 meses de uma endometriose. A gravidez ajuda a paciente a não menstruar e alguns focos não crescerem. Entendi. Então a gravidez, na verdade, é um período de bonança que pode ajudar a paciente, de repente, a controlar a endometriose. Sim. Agora, a Tatiana ela tem um blog muito interessante, a Endometriose e Eu. E nesse blog vocês contam informações, dicas, quem que participa desse blog? Nesse blog eu tenho uma coluna que se chama Vida de uma Endomamãe, para ajudar as pacientes que têm endometriose, mas ela foi criada pela uma jornalista, Caroline Salazar, por ser uma portadora de endometriose desde os 15 anos, mas foi descoberta aos 31 anos. Uau! E então ela começa a contar a história dela para ajudar as outras pacientes. Mas como que você conta? Como é que ela sabe que ela tem endometriose desde os 15 e só descobriu com 31? Você conta a partir da primeira menstruação? Na verdade, ela passou por uma cirurgia de apendicite. Então, na primeira instância, seria uma apendicite. Passando com os médicos, conversando com os médicos, eles falaram, não era uma apendicite. Já era endometriose vindo. Quantos anos de sofrimento, hein? Sim. E ela relata no blog o sofrimento dela para ajudar outras pacientes. E ela acabou me convidando para participar da coluna da Vida da Endomamãe para ajudar aquelas pacientes que acham que nunca vão ter filhos. Então lá eu conto sobre a minha gestação, eu conto semana o que acontece com o feto e como que está acontecendo a minha gestação por ser uma portadora de endometriose. E essa troca de experiência enriquece muito, doutora? Muito, porque as mulheres procuram a gente para falar, nossa, eu tenho uma cólica, será que é endometriose? Então nós indicamos o médico, nós indicamos onde que ela pode fazer o tratamento, pelo SUS, a Unifesp ou o HC. Tem a parte dos planos médicos e é muito interessante essa troca de experiência com a paciente. O blog foi visitado por mais de 1 milhão de mulheres, está crescendo muito o blog. A endometriose está se falando muito agora. São portadoras da endometriose, mas também por profissionais que estão ali para dar o suporte, que estão ali para dar o apoio necessário e também qualificado para a mulher que sofre desse problema. Você está acompanhando aqui agora no seu vídeo o link Endometriose e Eu, que é o blog. Muito legal e parabéns pela iniciativa. Obrigada. Viu, doutora? Olha, você que de repente sofre anos
não tinha pensado nessa possibilidade, procura um profissional. Se esse profissional, se você não sente segurança, se você não sente firmeza, procura uma segunda opinião, uma terceira opinião, entra no blog, conversa com as meninas e de repente tira essa possibilidade, ou então diagnostica para tentar fazer o melhor tratamento o quanto antes possível, né, doutora? Sim, com certeza. Eu acho que começar é a principal parte do tratamento. Nós também estamos no Facebook, também quem quiser nos achar para tirar informação, tirar dúvida, a gente está no Facebook. A minha gravidez vai ser transmitida, meu parto vai ser transmitido ao vivo pelo blog. E nós temos também pelo Facebook. Tá certo, então, doutora Tatiana, obrigada pela participação aqui no Vida de Saúde. Parabéns, você que tem sido uma lutadora e tem incentivado e inspirado muitas outras mulheres com essa mesma dificuldade. Que Deus te abençoe, viu? Amém, obrigada. Vida de Saúde vai ficando por aqui, a gente se despede. Olha só, amanhã você vai aprender a preparar argilas para tratamentos naturais e tem também exercícios para quem sofre de artrite e você vai entender um pouquinho melhor como funciona o seu metabolismo. Tudo isso no Vida de Saúde de amanhã às 4h30 da tarde. Até lá!